Então, vamos embora lá para fechar falando do artigo. Artigo, conceito básico aí de artigo, fechando, confia em mim. Artigo é classe variável em gênero e número que acompanha o substantivo. Quando a gente diz que acompanha, é isso. É o mesmo que dizer refere-se a substantivo. Manda seta. Por isso que eu fico falando em seta, porque ele manda seta para o substantivo. Quando a gramática diz que ele acompanha o substantivo, é que ele manda a seta para o substantivo, tá bom? Existem dois tipos de artigo: artigo definido, que é aquele que define, determina, e o indefinido, que é aquele que indetermina, tá? Uma, uns, umas. O jovem queria comprar uma caminhonete, esse O é artigo definido, e esse é artigo indefinido. O artigo sem... Agora presta atenção que daqui a pouquinho a gente vai fazer um estrago com isso daí, tá? São conceitos básicos, mas você tem que entendê-los. Artigo sempre acompanha substantivo. Só que esse substantivo pode vir claro ou implícito. Lembra uma questão que nós fizemos, e você vai ver outras, em que o substantivo vinha implícito? Às vezes o substantivo vem implícito. Lembra? Então, cuidado. Ele acompanha o substantivo. Mas anote aí, esse substantivo pode vir explícito ou implícito. Se você diz assim, ó, eu não quero a blusa verde, eu quero a azul. Não é como se você dissesse a blusa azul. Então, esse A é artigo de blusa implícito, tá bom? Nem sempre o substantivo vem. Então, você vai ver bancas como a FGV, por exemplo, que às vezes perguntam se a palavra é artigo, aí você fica procurando o substantivo dela, às vezes o substantivo não tá ali, ele tá apenas elíptico, tá bom? Que mais? Observação importante. Não confunda artigo, preposição e pronome oblíquo. Isso também a gente vai ver nas questões. Artigo, você já viu. Artigo sempre manda a seta para o substantivo. Esteja o substantivo ali claro ou implícito. Preposição é conectivo. Conecta, liga. Votou a favor. Tá vendo que esse A aí tá ligando? Votou a favor? Tudo bem? E pronome oblíquo, como é que eu sei que o A é pronome oblíquo? Porque eu posso trocar por outro pronome. Ela. Levou ela. Então, como é que eu sei que o A é pronome oblíquo? Porque eu posso trocar por outro pronome. Levou ela. Eu coloquei aí para você também um materialzinho de numeral, caso você tenha que resolver questões de bancas que busquem muito isso. Há bancas que gostam que o candidato saiba a diferença entre esses 4 numerais. Vamos só entender? Numeral exprime quantidade exata, ordem, múltiplos ou frações dos números. São 4 tipos de numeral. Cardinal é aquele que quantifica. Quantifica. 1, 2, milhão. Lembra milhão? Nós já fizemos questão com numeral milhão. Ordinal é aquele que ordena, primeiro, segundo, milésimo, milionésimo. Fracionário é aquele que divide, 3/4, meio. E multiplicativo. Multiplicativo é aquele que multiplica, tá? Tranquilo, a gente já falou hoje do conceito de numeral. Eu coloquei aí para você, fique tranquilo aí, não precisa decorar isso. Só quero que você se ligue, porque caso isso venha no estilo da sua banca, vale a pena você saber aí as representações dos numerais ordinais, multiplicativos, fracionários, mas isso é memorização. Fracionários, forma igual... isso aqui é leitura, né? É leitura de fração. Então, ó, isso aqui eu só coloquei caso você precise resolver questões que peçam leitura de fração. Por exemplo, a VUNESP, ela veio com uma questão que pedia isso. E aí, como é que... Ó, eu vou colocar aqui que é para você entender para que isso serve. Leitura de fração. Tá bom? Então, isso aqui é para você entender como é que você lê as frações. Claro que a gramática entende que você sempre pode ler uma fração assim, 1/9. Você pode ler. Não está errado ler. Então, lá na aula de matemática, não há problema nenhum. E está certo, está lá registrado na gramática, você dizer, por exemplo,
O 1 é o numerador e o 9 é o denominador. Você fala 1 sobre 9. Não precisa ler exatamente como ordinal. Você pode ler 1 sobre. Você pode só repetir o numerador sobre denominador. Ou você pode ler assim, tá entendendo? Você pode ler assim, ó, fracionários. Forma igual a dos ordinais quando são múltiplos exatos de 10 ou 100. Então, por exemplo, 20º. Então, você diz assim, quer ver? Ó, 1 sobre 20. Você pode dizer 1 sobre 20 ou 1/20. Você pode ler 1 sobre 30 ou 1/30, e daí por diante. Quando forem múltiplos exatos de 10 ou 100, tá certo? Quando não são múltiplos, quando não forem múltiplos, aí você repete o cardinal e usa a representação avos. Então, por exemplo, você diz assim, ó, 23 avos. Então, por quê? Ó, 1 sobre 23. Então, você vai dizer 1, aí você repete, o primeiro é cardinal, então você repete 1, 23 avos, sem vírgula. Entendeu? O que não impede, repito, que você diga 1 sobre 23, tá? Então, você vai usar avos quando não for um múltiplo, uma forma múltipla exata de 10 ou 100. Isso é convenção. Adriana, isso cai em prova? Cai. Repito, dependendo do perfil da VUNESP, por exemplo, eu preparo muitos alunos para a VUNESP, TJ São Paulo, Polícia Civil de São Paulo. A VUNESP gosta desse negócio. Então, você tem que dar uma estudada em numeral nas representações. A gente deixa o material, o PDF do Estratégia também tem todo esse quadro aí que eu trouxe para você. Então, você já tem o material para decorar. Se for VUNESP, por exemplo, tem que decorar. Observação importante. De modo geral, o que as bancas pedem é a distinção entre as classes. Então, cuidado. Por exemplo, a palavra segundo pode ser um numeral e pode ser uma conjunção. Ou seja, dependendo da banca, isso pode pegar pra caramba. Ó, chegou o segundo melhor aluno da turma. Segundo é numeral? É, porque está ordenando. Então, olha aqui, ó. Isso, Adriana, qual é o nome disso, minha filha? Eu estou perdido. Isso aqui é um numeral. É um numeral que está ordenando. É um numeral ordinal. Eu, que sempre gostei de lógica, nunca gostei de decorar, eu também me perdi com esse negócio de cardinal e ordinal. Eu ficava, o que é cardinal, o que é ordinal? E aí eu entendi que o ordinal, ele ordena. Então, ele traz uma hierarquia, por isso que esse aí é o ordinal. E o cardinal quantifica, 1, 2, 3, 4. Então, esse aí é numeral ordinal. É numeral. Adriana, ele parece ser adjetivo, minha filha, porque ele está mandando seta... Perdão. Ele está mandando seta para aluno. Deixa eu colocar a seta aqui, ó. Ele não manda seta para melhor, ó. É só ler um pouquinho mais, ó. Ele manda a seta para aluno. É o segundo melhor aluno da turma. Tá vendo que esse segundo aqui manda a seta para aluno? Tá vendo que aluno aqui é substantivo? Adriana, por isso que eu achei que segundo fosse adjetivo, minha filha. Não, ele é um numeral, porque ele está ordenando. Ele é um numeral ordinal numa função adjetiva. Ele é um numeral adjetivo. Há gramáticos que, logo na primeira aula de numeral, eles dizem assim, e eu falei isso para você na nossa primeira aula. Eu falei, todo numeral pode ser numeral substantivo ou numeral adjetivo. Como é que eu sei que o numeral é substantivo ou adjetivo, Adri? Como é que eu sei? Ora, ó, presta atenção. Numeral substantivo versus numeral adjetivo, olhe para mim, está acabando essa teoria de numeral, mas atenção. Para saber a diferença de numeral substantivo e numeral adjetivo, você tem que ver a posição que o numeral está exercendo, a função dele na frase. Por exemplo, se você diz assim, ó, os dois são amigos, se você diz os dois são amigos, dois, você está vendo algum substantivo ao lado desse dois? Adriana, eu não estou vendo nenhum substantivo. É porque ele é um núcleo. Ele é o núcleo. Ele está exercendo um papel de substantivo. Porque não há substantivo ao lado dele. Então, qual é o nome dele todo? Ó, ele é um numeral
Ele olhe para mim, ele está ordenando ou está contando? Ele está contando. Então, ele é um numeral cardinal, porque ele quantifica. É assim que você vai dizer o nome todo, ó. É numeral cardinal substantivo. Ele não é um substantivo. Adriana, por que ele não é um substantivo? Porque ele é numeral. Adriana, então, por que ele é um numeral substantivo? Porque ele é núcleo. Ele está exercendo a função de núcleo do sujeito. É muito simples, ó. Eu tenho aluno que tem muita dificuldade nisso e fala assim para mim: Adriana, eu nunca sei se o numeral é substantivo ou é adjetivo, minha filha. Eu fico desesperado porque para mim ou o cara é numeral ou ele é adjetivo. Como é que pode existir um numeral adjetivo? Para mim, ou o cara é numeral ou ele é substantivo. Como é que eu vou saber se ele é um numeral substantivo? Adriana, ferrou. Esse negócio de substantivo e adjetivo é que nem menino e menina quando nasce. Todo pronome, todo numeral quando nasce, ou é substantivo, porque é a função que ele desempenha na frase. E para eu saber se ele é substantivo ou se ele é adjetivo, eu penso, se ele estiver exercendo o papel de um substantivo como núcleo de um sujeito, núcleo de um objeto direto, se não houver nenhum substantivo ao lado dele, nem implícito, é porque ele é o próprio. Ele é o próprio. Se ele estiver no... Tá vendo algum substantivo ao lado dele? Não, então ele é o próprio. É diferente de, os dois amigos chegaram. Veja, é diferente. Quando eu digo os dois amigos chegaram, olhe para cá, olhe para cá. Esse dois tá mandando seta para amigos. Tá do lado de amigos. Amigos é substantivo. Então, esse dois, que é numeral, ele é um numeral porque ele quantifica. É um numeral cardinal que está exercendo, está acompanhando um substantivo. Numeral cardinal adjetivo. Entendeu? Ele está numa função. Adriana, minha filha, ele é numeral ou é adjetivo? Ele é um numeral adjetivo. Que você vai ver depois, ele está na função de adjunto adnominal. Mas ele é um numeral, porque ele quantifica. Só que numa função adjetiva. Porque ele manda a seta para o substantivo. Entendeu a diferença entre numeral substantivo e numeral adjetivo? O numeral substantivo fica no lugar do substantivo. Não há nenhum substantivo ao lado dele. Anotou isso daí? E o numeral adjetivo acompanha o substantivo. Tá bom? E não esqueça a diferença entre numeral e conjunção. Tá vendo esse segundo? Esse segundo já não é mais numeral, é conjunção. Porque eu posso trocar por outra conjunção, conforme. Agora não é um numeral ordinal. Adriana, eu tô na aula do que? A gente está fechando o vídeo de numeral e artigo. Presta atenção. Eu vim aqui falar do artigo e do numeral. E eu vou fechar esse vídeo agora com um desafio para você. Presta atenção. Eu trouxe para você aqui um exercício em que eu retirei frases de provas de concursos. E eu vou fechar com ele, porque depois você vai fazer o dever de casa, vai fazer as questões para mim, e depois a gente volta na próxima aula, a gente vai falar de outros assuntos, na sequência, tá, do material. Mas eu só quero esse exercício aqui comigo, presta atenção. Eu quero que você, nesse exercício final, desafio final, são 6 frases. Eu quero que você me diga a diferença em, você vai dizer se é artigo ou se é numeral, tá? Porque o 1 pode ser artigo, o 1 pode ser numeral. Como é que eu vou saber se é artigo ou se é numeral? Aí eu vou te dar uma dica, dica que é um mantra, Eu vou até escrever aqui essa colinha, para fechar, É um mantra. Isso aqui é uma discussão que os próprios gramáticos travam entre eles. Mas esse mantra é o que você vai levar para as provas de concursos. Para que seja numeral, é preciso que haja no contexto ideia de quantificação. É preciso que haja no contexto uma ideia de quantificação para que seja numeral. Se não houver, é artigo. Entendeu? Não viaja. Adriana, eu olhei uma frase e me deu vontade de dizer que é numeral. Aí eu vou dizer para você, há alguma pista aí, algum indício de que ele esteja contando? Não, então não é numeral, é artigo. Só vai ser numeral se houver uma quantificação ali no contexto. Porque aí o 1, se for numeral, vai ser numeral cardinal. Ou seja, tem que ter alguma ideia de conta ali. Se não for, é artigo.
Entendeu? Bora fechar? Aproveite aí o exercício. Obteve um ótimo resultado. Esse um é o quê? Artigo. Artigo indefinido. Ele manda seta para resultado. Um resultado. Ó, o artigo é classe de palavra que se refere a substantivo. Ele manda a seta para o substantivo. Outra coisa que você aprendeu na aula de hoje é que nem sempre o substantivo vem coladinho ao artigo. Nesse caso, o substantivo aqui é resultado ó, tanto um quanto o ótimo mandam seta para ele, ó. O ótimo é adjetivo e um é artigo, tá bom? 2, quero apenas um pedaço de bolo. Com esse apenas eu sou feliz. Dá para ver que esse um está contando. Entendi. Então, ele é um numeral cardinal numa função adjetiva, porque ele está mandando seta para o substantivo pedaço. Numeral cardinal adjetivo. Ele está mandando seta para o substantivo pedaço. É como se eu dissesse, quero apenas um, eu não quero dois, eu não quero três. Com esse apenas dá para ver que eu estou contando, quero apenas um, não quero dois nem três, entendeu? Vem. 3. O Brasil tem uma economia de números majestosos. Esse O manda seta para Brasil. Esse O é artigo, artigo definido. E uma economia. Eu estou contando a economia. Uma economia, duas economias? Não, artigo indefinido. Quando é artigo, você pode trocar por outro artigo. Por exemplo, para eu ter certeza de que esse uma é artigo, eu troco por outro. Ó. A economia, uma economia, entendeu? Os dois, ó, um é artigo definido e o outro é artigo indefinido. A casa tinha somente um quarto. Esse A manda seta para casa e está definindo casa. Artigo definido. E tinha somente, com esse somente dá para ver que eu estou contando. Quando eu digo tinha somente, então não são dois nem três, é só um. Então dá para ver que ele é um numeral. Numeral cardinal, porque eu estou quantificando, adjetivo, porque está junto do substantivo. Mas ele não é um adjetivo, ele é um numeral, entendeu? Segunda declaração, nessa você não cai mais, ó, esse segundo é igual a conforme. É conjunção conformativa. E para fechar a nossa aula, era o segundo dia de treinamento, esse segundo manda seta para dia. Dá vontade de dizer que é adjetivo, mas não é adjetivo porque está ordenando primeiro, segundo, terceiro. Então, é numeral ordinal, porque ordena, numa função adjetiva. Mas, Adri, tô tendo recaída. Ele não é substantivo, Adri, esse artigo aqui. Esse artigo não está mandando seta para ele, tô tendo recaída. Não, esse O está mandando seta para dia. O dia é que é um núcleo substantivo. Você treinou muito isso hoje comigo. Nem sempre o que vem ali coladinho ao artigo vai ser o substantivo dele. Então, tanto o quanto o segundo mandam seta para dia. Tá vendo esse de treinamento? A coisa linda. Isso aqui é uma locução adjetiva que você aprendeu hoje também. Isso é morfologia, artigo numeral. Sem isso, a gente não consegue. Sem isso, a gente não consegue chegar aqui, tá bom? Muito obrigada a você que aproveitou essa aula. Siga, você que está assistindo a aula gravada. Desligue agora o vídeo, resolva as questões e eu volto. Vamos seguindo aí